Deus tem colocado na minha vida pessoas muito especiais, amigos muito especiais. God's placed very special people, special friends in my life. Desde o começo do meu pastorado aqui com a Igreja Brasileira, Deus tem colocado ao meu lado pessoas que têm caminhado e me ajudado e me desafiado e buscado ao Senhor junto comigo por aquilo que o Senhor tem feito. From the beginning, as pastor here in this church, God's placed alongside me people who have challenged me, who have walked beside me, who have prayed with me. E uma dessas pessoas especiais que o Senhor colocou na minha vida foi o pastor Peter. And one of these special people God's placed in my life was Pastor E Peter. hoje nós vamos ter o privilégio de sermos abençoados pelo que o Senhor tem para falar conosco através dele. And tonight we're going to have the privilege of being blessed by hearing what God has to tell us through him. Deus te abençoe. God bless you. There was once a story about a particular man who was an orator. Houve uma vez uma história sobre homem que era orador. And this man would recite with enunciation and just a wonderful way of speaking night by night to different audiences. E esse homem, ele recitava de uma forma maravilhosa, uma forma excelente, gostosa de ouvir, noite após noite, para diferentes plateias. And the audiences would applause him for the way that he was able to speak. E o pessoal que assistia aplaudia esse homem por causa da maneira que ele conseguia falar. But this man had a particular custom that at the end, at the closure of every evening, he would recite Psalm 23. Mas esse homem tinha um costume que no final de cada noite, depois de recitar tudo que ele tinha feito, ele recitava então os Salmos 23. And that really excited the crowd. They thought, wow, that is so touching. E isso deixava o povo entusiasmado, eles pensavam, isso me toca. And they would clap. E aplaudiam. And on one particular occasion, just before this particular orator was finishing up his act, E numa determinada ocasião, quando esse orador estava terminando, he was just about ready to recite Psalm 23 when a boy approached. ele estava prestes a recitar então o Salmo 23, quando um menino se aproximou dele. It was probably maybe a jovem, more like college age or something. Foi mais um jovem, talvez na faculdade. And this boy asked if, for that night, if he could speak out Psalm 23. E esse rapaz então perguntou a esse homem se por aquela noite ele poderia talvez recitar o Salmo 23. And this orator was thinking, well, this guy probably doesn't have any experience. He's not going to be able to deliver nearly like I can, but I suppose I could let him do that. Este orador pensou, esse rapaz provavelmente não tem experiência nenhuma, não vai conseguir recitar da maneira que eu faço, mas with a little hesitation, he finally relented. He said, "Go ahead, you can recite it." Então, com um pouco de hesitação, ele falou, tudo bem, você pode fazer hoje à noite. And this particular young lad, he began to speak out Psalm 23, but he said it in a way that was totally different than the orator. Então, esse rapaz começou a recitar o Salmo 23, mas ele falou de uma forma completamente diferente ao que o orador costumava falar. He spoke the psalm from his heart. Ele recitou esse salmo do coração. He said, "The Lord is my shepherd. Ele falou, o Senhor é o meu pastor. I shall not want. Nada terei I falta. shall not want. De nada terei He falta. makes me lie down in green pastures." Em verdes pastagens me faz repousar. When this guy finished the psalm, everybody was in tears. E quando esse rapaz terminou de recitar o salmo, todo mundo estava com lágrimas no rosto. And the orator afterwards came up to the boy and he said, I don't get it. How could you do that? E esse orador veio depois para esse rapaz e perguntou, eu não entendo, como é que você fez isso? I've had years of experience. Eu and tenho you have anos no de experiência. Você não tem experiência nenhuma. And the guy answered him, "You know the psalm, but I know the guy behind the psalm." E o rapaz respondeu, você conhece o salmo, mas eu conheço o homem por trás do salmo. See, this boy was somebody who knew the shepherd. Esse menino, esse rapaz, era alguém que conhecia o pastor. Do you know the good shepherd? Você conhece o bom pastor? Do you know the shepherd that's taking care of your life? Você conhece o pastor que está cuidando da sua vida? We're going to just reflect a little bit on the first 3 verses Nós of vamos Psalm refletir, 23 tonight. hoje à noite só um pouquinho nos primeiros 3 versículos do Salmo 23. This psalm has had a lot of mileage.
Esse salmo é bastante recitado. It has probably comforted more people than any other part of the Bible. Provavelmente já deu conforto a mais pessoas do que talvez qualquer outra passagem bíblica. I'm guessing that thousands of people have memorized this psalm. Se eu fosse adivinhar, eu diria que milhares de pessoas já decoraram esses versículos. It's a psalm that's comforted the brokenhearted. É um salmo que conforta aqueles com os corações quebrantados. It's lifted up the spirits of those who have been downtrodden and feeling horrible. Levanta os ânimos daqueles que estão desanimados. It's been the last words that people have spoken before passing from this life into another. Às vezes são as últimas palavras faladas por alguém que está no leito de morte. And I think what really draws people to this psalm is the following. Eu creio que talvez o que realmente atrai as pessoas para esse salmo é o seguinte: The person who wrote this psalm was a shepherd. a pessoa que escreveu esse salmo era um pastor. It was written by David, and David took care of physical sheep before he became a king. Foi escrito por Davi, que cuidou de ovelhas antes de se tornar um rei. And in spite of the fact that we maybe don't know a lot about sheep, I think we can sort of identify with this psalm. E apesar do fato de talvez nós não conhecemos muito a respeito de ovelhas, eu creio que nós podemos nos identificar com este salmo. And I think that there's something deep within us that says, yes, the Lord is my shepherd too. E creio que tem algo no fundo dos nossos corações que diz sim, o Senhor é o meu pastor If também. David could say this about the Lord, this has got to be true for me too. E se Davi pode dizer isso a respeito do Senhor, deve ser verdade para mim também. And it was a comfort. It ends up being very comforting words to people who are going through trials. Acabam sendo palavras de conforto para aquelas pessoas que estão passando por tribulações. When the Bible says the Lord is my shepherd, I shall not want. Quando a Bíblia fala o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. I'd like you just to think about that a little Eu bit. gostaria que vocês pensassem a respeito disso por um minuto. The Lord is the shepherd of anybody who's chosen to follow O Jesus. Senhor é o pastor de qualquer pessoa que já escolheu seguir a Jesus. And if that's true, then the Lord will take care of all of your wants. E se isso é verdade, o Senhor então vai cuidar de todas as suas The necessidades. funny thing is we believe that in our heads, but it's very difficult to live out. O engraçado é que nós acreditamos nisso nas nossas cabeças, mas é difícil viver dessa Because maneira. our greatest needs are the times when we most doubt the Lord. Porque nos momentos onde temos maior necessidade, são os momentos que nós duvidamos mais do Senhor. When it should be the time that we most trust the Lord. Quando esses deveriam ser os momentos onde nós confiamos mais nele. I remember one time we were coming home from Porto Alegre, Eu me lembro de uma vez nós estávamos voltando de Porto Alegre. and we were heading back to the town where we lived, which was Camaquã, em Rio Grande do Sul. Estávamos voltando para a cidade onde vivíamos, que era Camaquã, no Rio Grande do Sul. And it was raining really, really hard. Estava chovendo muito forte. And I remember getting to a certain point on the BR, on the freeway. Eu me lembro de chegar num certo ponto na BR. I think Brian remembers this. Sim, eu me lembro. And I was buzzing along doing the normal speed. I don't think I was going 80. Eu estava indo a milhão na minha velocidade normal de 80 por hora. Yeah, well, anyway, I noticed that there was a police officer, there was a highway, what would be a highway patrolman. Eu notei que logo à frente tinha typically very dark, no lamps, no street lights E whatsoever. nessa área particular da BR estava escuro, não tinha luzes, não tinha nada. So basically everything's pitch black, and I'm thinking to myself, why is that guy down there with his Então, flashlight? tudo estava muito escuro e eu estava pensando comigo mesmo, por que esse policial está ali sozinho com as luzes Well, ligadas? I did the wise thing and I reduced my speed a little bit. Então eu fiz o que era inteligente, eu diminui um pouquinho de I didn't want to velocidade. get a ticket. Eu não queria levar uma multa. But I thought to myself, I'm not really doing anything wrong, and so I'll see what he does. Então eu pensei comigo mesmo, eu não estou realmente fazendo nada de errado, então vamos ver o que ele faz. And all of a sudden, I might as well have had a slap on the face for the sudden shock that we got. Eu poderia muito bem ter recebido um tapa na cara pelo choque que nós levamos. Our car hit this lake of water. O nosso carro acertou um lago de água. And I kind of panicked. I didn't know what to do, so I stuck the thing into second and kept going.
Então eu entrei em pânico, mas eu não sabia exatamente o que fazer, então coloquei na segunda marcha e continuei andando. I wasn't going to try to back up. That would be kind of foolish. Eu com certeza não queria tentar dar ré, porque I didn't want to get water in the engine. eu não queria deixar que a água entrasse no motor. And so I figured, let's plow through and see what happens. Então eu pensei, vamos continuar e vamos ver o que vai acontecer. Fearful that we weren't going to get stuck in the middle of this lake. Com certo medo de ficar presos no meio desse lago d'água. By the way, they always say that VW bugs are airtight. Eles sempre falam que fuscas são a prova de ar. I don't know how true that is, because if they're airtight, the old ones are not airtight. Eu não sei se é verdade, porque os velhos com certeza entram água. They leak like crazy. Entra bastante água. But anyway, we made it through, praise God. Mas glória a Deus nós passamos. If I had been sleepy before, I certainly wasn't after that. Se eu estava com um pouco de sono antes, com certeza depois estava bem acordado. The amazing thing was about a day or maybe two afterwards, we were watching the news. O incrível é que um dia depois, talvez dois, estávamos assistindo o jornal. And we discovered that section of asphalt had been totally washed away. E descobrimos que aquela seção inteira da BR tinha sido levada pela enchente. Nancy's theory is angels just carried us across that thing. A teoria da Nancy é que anjos simplesmente nos carregavam por cima do buraco. The jury is still out for me. Para mim, o júri ainda está indeciso. But I will say this, that God took care of us, most definitely. Mas eu posso dizer uma coisa, com certeza Deus cuidou de nós. If He kept that thing afloat, whatever it was, we made it through, and the Lord was our shepherd right then. O fato dele manter aquele Fusca flutuando significa que nós chegamos do outro lado, ele foi o meu pastor naquele momento. See, I don't know what you're struggling with today, but the Lord is your shepherd, and you will not want if you put your trust completely in Him. Eu não sei quais são as suas dificuldades hoje, mas eu sei que se o Senhor é o seu pastor, você não terá falta se você coloca a sua confiança completamente nele. Have you ever wondered why we always have such hard times in life, it seems like? Você já se perguntou, talvez, por que parece que às vezes nós temos tanta dificuldade em momentos da nossa vida? You think to yourself, well, I'm serving the Lord and I'm trusting Him, so why do I have all these difficulties? Você talvez pense, eu estou servindo o Senhor, eu confio nele, então por que tanta dificuldade? Maybe, just maybe, He's trying to teach us to trust Him. Talvez, é possível que Ele esteja tentando nos ensinar a confiar nele. And when you do it right, and you're going through a hard time and you trust Him, the rewards are wonderful. E quando você faz da maneira correta, você passando pelas dificuldades, confia no Senhor, as recompensas são maravilhosas. And the reason is because God shows up. E a razão é porque Deus aparece. And it's through the trials that you learn these things that you never learned without the trials. É através dessas dificuldades, das tribulações, que nós aprendemos coisas que nunca aprenderíamos sem. See, all these things that the shepherd talks about, David the shepherd, então, todas essas coisas que Davi, o pastor, nos fala. We're not going to talk about this tonight, but they have all the more significance when you get to verse 4, and he talks about going through the valley of the shadow of death. Nós não vamos chegar nesse ponto hoje à noite, mas tem mais significado ainda quando no versículo 4 ele fala de passar pelo vale das trevas. Because all of us go through these valleys of very difficult times. Porque todos nós passamos por estes vales, desses tempos difíceis. But what you have to do is learn to know the shepherd during the times of peace so that you're ready for the valleys. Mas o que precisamos fazer é aprender a conhecer o pastor durante os momentos de paz para que possamos estar preparados para os vales. The next thing that David says is, he says in verse 2, he makes me lie down in green pastures. A segunda coisa que Davi fala no versículo 2 é que em verdes pastagens ele me faz repousar. Sheep will not eat they'll not lie down like it says here if they are troubled about something. Ovelhas não vão deitar, descansar, como fala aqui no Salmo, se eles estão tendo dificuldade ou preocupados com alguma coisa. See, if you study sheep a little bit, they eat for a certain amount of hours each day. Se você estuda um pouquinho sobre ovelhas, você vê que eles comem por uma certa quantia de horas cada dia. And then they spend a good long time ruminating. E depois eles passam uma boa porção de tempo ruminando. Well, if you've never seen it, it's just basically chewing your cud. It's the food goes down to the rumen and comes back up. Se você nunca viu, essencialmente eles mastigam a mesma comida de novo e de novo. It's part of the process of what sheep do. É parte do processo que as ovelhas fazem.
Thankfully, humans don't do that unless they're kids. Pelo menos o ser humano não faz isso, a não ser que forem crianças. Swallow your food. Comer sua comida. But sheep do this, and in order for them to ruminate, they have to be lying down. They rest when they do this. Mas as ovelhas fazem isso. Para que as ovelhas possam ruminar, elas precisam estar deitadas, descansando. But sheep will not lie down unless all of the reasons for anxiety have been taken away. Mas ovelhas não vão deitar, não vão descansar, a não ser que todas as razões para se preocuparem forem tiradas. They can't rest, for example, if there's friction among them. Eles não conseguem, por exemplo, descansar se tem fricção no rebanho. They can't rest if they're afraid of predators like wolves and coyotes. Eles não conseguem descansar se estão com medo de predadores como a coiote, lobo. Yeah, they can't rest if they are bothered by pests, flies, and parasites. Eles não conseguem descansar bem se estão incomodados por pestes, como moscas, parasitas. And they can't rest if they're hungry. Também não conseguem descansar se estão com fome. And the wonderful thing is, when it says that He makes me lie down, He doesn't force them to lie down. E a coisa maravilhosa é que quando fala Ele faz repousar, Ele não te força a repousar. But God, the shepherd takes care of all of their needs, so they have ample reason to be able to lie down. Mas o pastor cuida de todas as suas necessidades para que eles possam ter razão ampla para descansar. Are you living in rest? Você está vivendo em descanso? I think few believers understand what it means to walk in the rest, in the peace of the Lord. Eu creio que poucos crentes entendem o que significa caminhar no descanso do Senhor. We don't lie down in green pastures. Nós não descansamos em pastos verdejantes. We can't meditate on God's Word because we're so concerned about all these other things that are distractions. Nós não conseguimos meditar na palavra de Deus porque estamos tão preocupados com essas outras coisas que são distrações. We've got, if we don't have TV going, we've got things like internet, emails flowing in. Se não temos a TV ligada, temos coisas como a internet, e-mails entrando. We have to go pick up the kids at school. Precisamos buscar as crianças na escola. We have to get done with work and so we can exercise. Precisamos terminar com o serviço para poder ir na academia. We have to spend time with our kids after work. Precisamos gastar tempo com os nossos filhos depois do serviço. We have friends to see. Temos amigos que precisamos ver. And all these different things that draw our attention from one realm to another. E todas essas coisas que tiram a nossa atenção e nos deixam atentos em tantas coisas diferentes. But there are people who, in spite of all these things happening in life, are able to find rest. Mas tem pessoas que, apesar de tudo isso que está acontecendo na vida, conseguem encontrar descanso no Senhor Jesus. That's God's goal for us. E essa é a meta de Deus para as nossas vidas. And then the Bible says, David says, He leads me beside still waters. Depois, Davi continua dizendo, Ele me conduz às águas tranquilas. There's different types of water in the Bible. Na Bíblia nós lemos sobre diferentes tipos de água. Still waters were these pools of just water that had no agitation. Águas tranquilas eram esses lagos, essas piscinas de água onde não tinha agitação nenhuma. You know, the greatest danger, threat for these sheep in the Middle East was not hunger. O maior perigo para essas ovelhas no Oriente Médio não era a fome. It wasn't the wild animals. Não eram os animais selvagens. It wasn't all these other things. In all actuality, it was floods. Na verdade, o maior perigo para eles eram enchentes. Sheep would die of floods. As ovelhas morreriam com enchentes. What happens is the shepherd would take the sheep down to what they called the wadis. They were the valleys. E o que acontecia é que os pastores levavam as ovelhas para os vales. And it was in these valleys that typically, without any notice, these torrential downpours would happen and the whole place would flood with water. E eram nesses vales que tipicamente, sem aviso nenhum, teria uma enchente e desceria um monte de água e alagaria a área inteira. But afterwards,
after the flood had passed, it would leave this nice still water for the sheep. Mas depois de passar da enchente, deixaria essa água tranquila para as ovelhas. You see, only the shepherd really knew exactly where the best places were. E somente o pastor sabia realmente onde eram os melhores locais para encontrar essa água. And if the sheep were left to their own, typically they would look for any kind of a pool anywhere, and sometimes it was polluted. E se as ovelhas fossem deixadas sozinhas, essas ovelhas tentariam procurar água em qualquer lugar, e às vezes era água poluída. Water in the Bible is equated to life. A água na vida equivale à vida. And David said that my soul thirsts for God, for the living God. E Davi falou que a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. And in the same way that the shepherd would lead the sheep to these still waters, E da mesma forma que o pastor levaria as ovelhas às águas tranquilas, we need that life from God. nós precisamos dessa vida de Deus. We need to spend time by the still waters, soaking in the life of God. Nós precisamos passar tempo perto dessas águas tranquilas, recebendo de Deus essa vida. See, a lot of times we think that salvation is something like a prayer that we make, and then we say, well, now I have eternal life. Muitas vezes nós temos a ideia de que a salvação é simplesmente uma oração que nós fazemos e pronto, agora eu tenho a vida eterna. And I used to think that God, when I received the Lord, He had given me this thing called salvation, like a package. Eu costumava pensar que quando eu recebi ao Senhor, que Deus tinha me dado uma salvação como um pacote, entregue na minha mão. And after a time of trial where I started questioning certain things in life, I came to this wonderful conclusion after lots of searching the scriptures. E depois de um período de tribulação na minha vida, eu cheguei à conclusão, depois de buscar bastante na palavra, Basically, it was this, that Jesus is my salvation. e essencialmente eu cheguei à conclusão que Jesus era a minha salvação. And in the same way, Jesus is the life. E da mesma forma, Jesus é a vida. Where you have Jesus, you've got life. Onde você tem Jesus, você tem vida. He who does not have the Son has no life. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. And see, when God invites us to the still waters, He's inviting us, you can think of the way that He wants us to come into fellowship E with quando Him. Deus nos convida às águas tranquilas, você pode pensar na maneira que Ele nos chama a ter comunhão com Ele. I'll tell you this, there's a lot of religious people out there. Eu posso dizer isso, tem muitas pessoas religiosas, And some of them are in the church. e algumas pessoas A religiosas lot estão of na them are in the igreja. church. E as Majority are in the muitas, church. a maioria estão na igreja. We are incurably religious. Nós somos incuravelmente religiosos. We feel good when we do certain things. Nos sentimos bem quando fazemos We determinadas feel good when coisas. we clap our hands and we call out to God. Nos sentimos bem quando batemos palmas, quando clamamos a Deus. But I'd ask you today, do you have life? Mas eu te pergunto hoje, você tem a vida? Do you have that energizing life of the Spirit of God within you? Você tem aquela vida, a vida energética de Deus em você? I know both sides of this equation. Eu conheço os dois lados dessa equação. I have been in situations in my life where, in spite of the fact that I said the Lord is my shepherd, Eu já passei por determinadas situações na minha vida que, apesar de ter dito, o Senhor é o meu pastor, I felt like I was walking as a dead man. eu senti como se eu estivesse caminhando como um homem morto. I just wasn't connected to God, and I knew that my heart just wasn't right Eu with God. simplesmente não estava conectado a Deus. Eu sabia que o meu coração não estava correto perante Ele. That happens to all of us, unfortunately. E infelizmente isso acontece com todos nós. And it's up to you to correct it. E depende de nós para corrigir. And the only place you're going to find life is at the feet of E Jesus. o único lugar onde vamos encontrar a vida é aos pés de Jesus. The only way that you can say like David said, my soul thirsts for God, for the living God. O único jeito que podemos falar, da maneira que Davi falou, que minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, Is that you have to get to God and get to know Him. é que precisamos chegar perante Deus, conhecê-lo. It's something that religion can never É satisfy. algo que a religião nunca poderá satisfazer. There's something unquenchable in your soul Tem algo insaciável na sua alma, that only the presence of God can fill. que somente a presença de Deus pode preencher. And maybe you're here today and you're feeling pretty E empty. talvez você está aqui hoje à noite e você está se sentindo um pouco vazio. Maybe you're thinking, well, I didn't do anything, it's not sin. E talvez você esteja pensando, mas eu não fiz nada. Não But if you were nada. honest with yourself before God, you'd say, I just kind of feel like this
emptiness inside. Mas se diante de Deus você fosse completamente honesto consigo mesmo, você diria, eu sinto um vazio dentro de mim. I do all the right things, but I just feel like it's not quite right. Eu faço tudo certo, mas eu sinto que falta algo. I would suggest to you that the only thing that's going to satisfy that emptiness is the presence of the Lord. A minha sugestão para você é que a única coisa que vai satisfazer esse vazio é a presença de Deus. The Bible says, Jesus said, whoever is thirsty, come. A Bíblia fala que Jesus disse, quem tem sede, venha. And he who drinks of me, out of his heart shall flow rivers of living water. E quem beber de mim, do seu interior fluirá rios de água viva. That's what God wants for us. He wants for every one of us. É isso que Deus deseja para cada um de nós. The Bible also says, David says, he restores my soul. Davi também fala que ele restaura a minha alma. You know, when it talks about restoring, it's talking about bringing back to life, quickening the life. Quando ele fala de restaurar, fala de trazer a vida nova. There is a sort of a phenomenon with sheep. Existe certo fenômeno com ovelhas. And I think it's similar to cows. E eu creio que é semelhante ao que acontece com vacas. But what would happen is sometimes the sheep would become cast or cast down. Mas o que acontece é que às vezes as ovelhas acabam caindo. They, for one reason or another, they would maybe because they were too fat or they would get in a hole, they would flip upside down. Por alguma razão ou outra, talvez por estarem obesos ou caírem no buraco, eles virariam. They would get to the point where physically they could not get back up on themselves. E a ovelha chegaria ao ponto onde fisicamente, por si mesmas, não conseguiriam se levantar novamente. Have you ever seen bugs sometimes do that? Você já viu baratas ou bichos fazerem isso, né? You know, bugs like potato, some kind of a bug. Yeah, so they're on their back and they're just sitting there flaying, wiggling around, trying to get back upright. Tartaruga. Eles ficam nas costas. Yeah, that works. Eles ficam de costas e ficam tentando, mexendo as pernas, tentando se virar novamente. Não conseguem. It's hard for us to imagine because we just think, well, roll over and get back up. E é difícil imaginarmos porque a gente pensa, sheep can't do that. Levanta. Ovelhas não conseguem fazer isso. And if they stay in that position, then you can only imagine that they're prone to wide open for predators. E se eles continuam nessa posição, vocês podem imaginar que fica um alvo fácil para predadores. And besides that, they start to build up these gases in them. It's something that happens with animals that ruminate. Além disso, eles começam It's a serious problem. It's a serious problem with animals that ruminate. E é problema que tem animais que ruminam, tem esse problema. And a shepherd will look, and if he's a wise shepherd, he will keep his eye out. If there's a hawk flying around or some kind of a bird, a predator, he can think to himself, one of my sheep is in trouble. E pastor sábio vai ficar de olho. Ele vai perceber, por exemplo, se tem uma águia sobrevoando ou alguma coisa assim, eles vão pensar, uma das minhas ovelhas está com problema. And a pastor that loves his sheep will go running to lift that sheep up and get its circulation going back in its legs. E pastor que ama a sua ovelha vai correr para encontrar a ovelha em perigo, vai levantar a ovelha, para que a circulação volte às pernas. You know, and I think a lot of times I've gone through seasons of my life where I'm just cast down. E eu penso que muitas vezes eu já passei por épocas ou temporadas na minha vida onde eu me sinto caído. I feel like I'm just not right. Eu me sinto que as coisas não estão bem. And it's at times like that when the shepherd comes along and puts us upright. E são nesses momentos onde o pastor chega e nos coloca de pé novamente. Maybe this is something that you feel like God needs to do in your heart. E talvez isso é algo que você sente que Deus precisa fazer no seu coração. He needs to restore your soul. Ele precisa restaurar a sua alma. He needs to put back life. Ele precisa colocar vida novamente. Then David goes on and he says, he leads me in paths of righteousness. Davi continua e diz que ele me guia nas veredas da justiça. You know, sheep are typically, they're incredible, I think in some ways. They always follow one another. Ovelhas, eu creio, são incríveis de algumas formas, eles sempre seguem umas às outras. If one of the sheep jumps off a cliff, you'll have the whole flock doing it. Se uma ovelha salta de penhasco, o rebanho inteiro vai atrás. It sounds hard to believe, but they follow each other anywhere. Parece difícil acreditar, mas eles seguem uns aos outros para qualquer lugar.
In the past, the shepherd knows this, E o pastor sabe disso. and it's important that they don't follow each other E é importante que as ovelhas não sigam umas às outras. to their destruction. Que eles não sigam umas às outras para a própria destruição. Sheep also don't like to walk in zigzags. I don't know if you knew that. Ovelhas também não gostam eles gostam de caminhar somente em linha reta. And the Bible says that this word is righteousness, paths of righteousness. That word in Hebrew talks about straightness. E a Bíblia, essa palavra veredas da justiça no hebreu indica uma linha reta. And so when the shepherd walks with the sheep, he'll make sure that he doesn't make sharp turns. Então, quando o pastor caminha com as ovelhas, ele vai ter certeza de não virar bruscamente. And he knows that if he does it just right and he gets one or two sheep following, the whole flock will follow behind E o him. pastor entende se ele faz da forma certa e consegue que uma ou duas ovelhas sigam, o rebanho inteiro vai seguir atrás. See, the relationship with a sheep and a shepherd is incredibly close. O relacionamento entre a ovelha e o seu pastor é muito, muito próximo. If you had 3 flocks of sheep here in this space here, Se nesse espaço aqui você tivesse 3 rebanhos de ovelhas and you had 3 different e shepherds, você tivesse 3 pastores diferentes, one shepherd could go to the door and he could call his sheep, and the proper sheep would go with the proper shepherd. pastor poderia sair até a porta e chamar suas ovelhas, e as ovelhas corretas iriam seguir aquele pastor. Shepherds knew or sheep knew their shepherd's As voice, ovelhas conheciam a voz do seu pastor, and the shepherds knew their sheep. e os pastores conheciam as suas ovelhas. He probably, in most cases, they had a name for each particular sheep. Na maioria dos casos, eles tinham um nome para cada ovelha And individual. because of predators, the shepherds would constantly count the sheep to make sure they were all there. E por causa dos predadores, os pastores continuamente contavam as ovelhas para ter certeza que estavam todos presentes. See, that's how important you are to God. É assim que você, desse mesmo jeito, você é tão importante assim para Deus. So when the Lord leads us in paths of righteousness, He's leading us in the right way, the way we should go. Então, quando o Senhor nos guia nas veredas da justiça, Ele está nos guiando pelos caminhos certos, caminhos que nós devemos andar. We love to follow the majority. Nós adoramos seguir a maioria. Isn't it true? We watch TV, Assistimos a TV. and we look in fashion magazines. Nós olhamos nas revistas de fashion. We sort of imitate whatever is popular. E temos a tendência a imitar qualquer coisa que seja popular. To an extent. I mean, we don't go after maybe the latest styles in France because those are too wild. Até um certo ponto. Talvez nós não vamos atrás das modas mais recentes saindo da França. Porque Well, I mean, sorry if you're French, but I mean, that's usually, you think, what? I wouldn't wear that, a woman would say. Desculpe se você é francês, mas muitas vezes a mulher vai olhar e vai dizer, It could be Italy for all that matters. Seria aceitável. But the point is that eventually when it becomes kind of avant-garde here, we can and want to blend in. Mas a verdade é que uma vez que vira moda aqui, nós temos a tendência de querer sermos assim também. But I grew up in the 70s, okay? Eu cresci nos anos 70 We wore some really weird clothes back then. e nós usávamos umas roupas estranhas. If I wore those clothes here today, you would think that I was some sort of an ET. E se eu usasse aquelas roupas aqui hoje, você pensaria que eu seria algum tipo de alienígena. So I can say, well, I don't care what people think. Well, I do. Então talvez eu possa dizer, não me importa com o que as pessoas pensam. And see, so the problem is when the majority goes that way, Então o problema é que quando a maioria vai nessa direção, we sometimes have a hard time going the other way because it makes us feel weird. às vezes nós temos dificuldade de ir na direção oposta, porque faz com que nos sentimos estranhos. And so when the majority jumps off the cliff, we think, well, that's the popular thing to do. I'll go too. Então quando a maioria resolve saltar do penhasco, nós pensamos, essa deve ser a coisa popular I de don't fazer, eu também. think sheep brain logically, they come to the conclusion that's not a wise idea. Eu acho que no cérebro da ovelha eles não chegam à conclusão, isso não é muito inteligente. They just, one follows, the other one says, bah, and he follows right after. Eles simplesmente vão atrás e o outro fala, It's rather humiliating, but we are too much like sheep that it's hard to ignore. de uma certa maneira é humilhante, mas nós somos demais como ovelhas e não podemos ignorar. We have a hard time going against
against the grain. Nós temos dificuldade de navegar a contramão. But I'd like to exhort you kindly Mas eu gostaria de te exortar, to follow the shepherd. de seguir o pastor. He's going to lead you to do the right thing at the right time, in the right way. O pastor vai te guiar a fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. And it's all for his name's sake, for his honor. E é tudo pro nome dele. You know, I went through a season of time in my life, beginning at the end of 2010. Passei no final do ano de 2010, eu comecei a passar por um tempo da minha vida. And it was almost 3 years to date that I went through this period. E até praticamente hoje, faz 3 anos. Those of you who know me a little bit more closely realize that I was going through kind of a dark time. E aqueles que me conhecem sabem que eu estava passando por um momento mais difícil na minha vida. I just couldn't get a decent job. Eu não conseguia encontrar um emprego bom. And it seemed like every last door was closed. E parecia que todas as portas que pareciam se abrir estavam se fechando. I dabbled in a few things here and there. Eu mexia algumas coisas aqui e ali. But it wasn't really permanent work, and it wasn't something that was satisfying. Mas nada que eu achava era trabalho permanente, nada me satisfazia. And God knew that I really wanted to get back into ministry. E Deus sabia que eu realmente, o meu desejo era voltar a trabalhar no ministério. And I prayed about this over and over and over again. E eu orei a respeito disso, e orava. And I asked the Lord, I ask you that you give me an open door so that I could work in ministry, so that I could make disciples. E eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, eu peço que o Senhor me dê uma porta aberta para que eu possa trabalhar no teu ministério, para fazer discípulos. And I couldn't get a job anywhere. No doors open. E eu não conseguia encontrar emprego em lugar nenhum, nenhuma porta se abria. I thought to myself, am I this wretched that I can't even get a job? Am I too old? What is the deal Eu here? pensava, eu sou tão ruim assim, será que eu estou velho demais que eu não consigo nem encontrar um emprego? And it was frustrating because I saw that God was answering every other prayer in my life except for that one thing. E era frustrante porque eu via que Deus estava respondendo a todas as outras orações da minha vida, menos aquela. And so I kept praying and I kept praying and I kept praying. Então eu continuava orando. And I sent out resumes all over the country. E eu enviei currículos para toda parte aqui no país. I couldn't even get a job at Office Max. Eu não consegui nenhum emprego no Office Max. I couldn't get anything. Lugar nenhum. And I thought to myself, finally one day somebody said to me something about going through deserts. E uma vez alguém falou para mim algo sobre passar pelo deserto. And I thought, that's what this is. It's a desert. E eu pensei comigo mesmo, é isso que isso é. Eu estou passando pelo God deserto. is testing me. Deus está me testando. So I put my trust in the Lord. Então eu coloquei minha confiança no Senhor. I kept praying and praying. Continuei orando a respeito. 3 years is a long time to pray for something. 3 anos é bastante tempo para ficar orando por alguma coisa. And finally, I said to God one day, E finalmente um dia eu falei ao Senhor. I said, Lord, I've asked you for this thing over and over again. Eu falei, Senhor, eu já te pedi isso várias e várias vezes. And I just don't see the answer. Eu simplesmente não estou enxergando a resposta. And I believe that you're going to come through. E eu creio que o Senhor vai me responder. But I'm willing to stay right where I am and be without a job for the rest of my life here on earth. That's what you want. Mas estou disposto a ficar aqui onde eu estou, sem um emprego pro resto da minha vida aqui na terra, se é isso que o Senhor quer. And that seemed to do it. E parece que isso resolveu. When I died to my own will, Quando eu morri para os meus próprios desejos, God came through. Deus apareceu. I mean, I thought, I can't believe it. Because when the doors opened, they opened all the way. E eu pensei, eu não acredito, porque quando as portas começaram a se abrir, elas se abriam completamente. And I got this invitation to a pastor down in Northfield, Eu Minnesota. recebi um convite para pastorear na igreja em Northfield, Minnesota. I went out to eat, have breakfast with the interim pastor at the end of November. No final de novembro eu visitei eles e eu saí para tomar café da manhã com o pastor interino. This almost December 2013. Foi
novembro, dezembro de 2013. And we arrived here 3 years ago in December of 2010. E nós havíamos chegado aqui em Minnesota 3 anos atrás, em dezembro de 2010. And all of a sudden I realized that all of my struggling, God had come through and answered prayer. E de repente eu me deparei com o fato de que, com todas as minhas dificuldades, tudo que eu tinha passado, Deus tinha respondido às minhas orações. And you know, I just want to encourage you with these words that Eu gostaria de simplesmente encorajá-los com essas palavras. I can say confidently, having gone through this struggle, Que tendo passado por essa dificuldade, eu posso dizer com confiança that the Lord is my shepherd, que o Senhor é o meu pastor. and He was taking care of me through that time. E durante aquele período todo, Ele estava cuidando de mim. And since the Lord is my shepherd and was my shepherd, I didn't need to be anxious about my needs. E por causa que o Senhor é o meu pastor, por causa que Ele era o meu pastor também naquela época, eu não precisava estar ansioso com as minhas necessidades. We had a place to sleep, we had food to eat, Nós tínhamos um lugar para viver, um lugar para dormir, algo para comer. and God provided a job at the right time. E no momento certo, Deus providenciou um emprego. The place where I'm now pastoring, they had waited for approximately 3 years for a pastor. E o lugar onde eu estou agora como pastor, eles também esperaram por em torno de 3 anos por um pastor. Unbeknownst to me, I think that God was working in my heart during this whole 3 years, doing things that I didn't see. E sem saber, eu creio agora que Deus estava, durante esses 3 anos, estava trabalhando no meu coração, trabalhando em coisas que eu nem enxergava. He was restoring my soul. Ele estava restaurando a minha alma. He was bringing me back to the still waters of life. Ele estava me trazendo de volta às águas tranquilas. He was leading me in the paths of Estava righteousness. me guiando nas veredas da justiça. And you know, I just discovered that if you follow Jesus completely, He does come through. E eu simplesmente descobri que quando você segue a Jesus completamente, Jesus está ali. I'd like to invite team to come up and maybe play a song. And I guess I'd like to, you know, when you start to look at sheep, sometimes they just don't know what's best for them. Uma coisa que eu vejo é que quando começamos a olhar as ovelhas, nós vemos que muitas vezes as ovelhas não sabem o que é melhor para elas mesmas. And we're so much like sheep, we really don't know what's best for us. E nós somos tão parecidos com ovelhas que nós também não sabemos o que é melhor para nós. And I've discovered that during this time, the most difficult part of this 3 years of trial and desert, E eu descobri que durante esse período de 3 anos, essa tribulação, esse tempo de deserto, o momento mais difícil, was that I didn't have control of my life. a parte mais difícil era que eu não tinha controle da minha própria vida. See, we can say we trust in Jesus, but we want to know what's going to happen 2 weeks from now. Entenda, nós podemos dizer, eu confio em Jesus. We Mas like nós to make- também queremos saber o que vai acontecer daqui a 2 semanas. We like to make plans for 6 months from now. Gostamos de fazer planos para daqui a 6 meses. We like to feel like we have control of our day planner. Nós gostamos de sentir que nós temos o controle sobre a nossa agenda. And I think that was the toughest part, is that I just didn't seem to have control E eu acho que essa era a parte mais difícil, é que parecia que eu simplesmente não tinha controle of nenhum that area in my life. daquela área na minha vida. And I just like to encourage you today, if you're going through some kind of a time that's difficult to trust, Eu gostaria de encorajá-los hoje à noite. Se você está passando por um período na sua vida onde simplesmente parece difícil de confiar, I'd say give it all to Jesus. eu diria, entregue ao Senhor. He is a good shepherd. Jesus é o He bom pastor. will take care of your Ele soul. vai cuidar da sua alma. He will provide your Ele needs. vai providenciar He as will suas restore your necessidades. soul. Ele vai restaurar a He sua will alma. take you to the place of rest. Ele te levará ao lugar de descanso. He will reveal himself to you in a way that's living and not dead. Ele se revelará a você de uma forma viva, não morta. And God makes it so simple for us. All we have to do is just surrender. E Deus torna isso um processo tão simples para nós. Simplesmente precisamos nos entregar. The very thing that I did that one night when I said, okay, I give it up. Aquilo que eu fiz naquela noite, eu te falei, Senhor, eu entrego ao Senhor. Paul said, I am crucified with Christ. Paulo disse, eu sou crucificado com Cristo. Are you crucified? Você está crucificado com Cristo?
He said, "It is no longer I who live, but Christ lives in me. Paulo disse, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. And the life I now live, I live by faith in the Son of God." E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. See, God's not going to take away our control over our lives. Deus não vai tirar o controle das nossas vidas. Not completely. Não completamente. He'll take away certain aspects to teach us things. Ele vai tirar certos aspectos para nos ensinar. But He leaves you at the steering wheel. Mas Ele te deixa ali no volante. And you can try and steer your life and do all that you want to do. E você pode tentar guiar a sua vida e fazer o que você quiser. You can think that you're the dono do seu nariz. Você pode achar que you're in control. But in reality, God's got to teach you some things until you realize that He wants to be the one in control. Mas a realidade é que Deus quer te ensinar algumas coisas, até que você descubra que realmente é Ele que está no controle. And if the Lord is not the shepherd of your life, really, E se, na verdade, o Senhor não é o pastor da sua vida, I would invite you to just give it all to Him eu te convido a entregar tudo tonight hoje à noite and just let Him be the shepherd. e deixar que o Senhor seja o pastor. Let Him guide you and lead you in the way that He wants to do. Deixar que Ele te guie, que Ele te leve no caminho que Ele deseja na sua It vida. really is the best for your life. Realmente é o melhor para a sua vida. Let's bow our heads. If you want to Vamos talk to curvar God, nossas go ahead. cabeças. Se você Just be gostaria de honest falar com o with the Senhor, Lord. seja honesto com Deus. Lord God, as we're here before you tonight, we just want to give you our lives. Senhor Jesus, diante de Ti aqui, hoje à noite, queremos simplesmente Te entregar as nossas vidas. We thank you that the hand of the Lord is good upon us. Te agradecemos porque Tua mão é uma mão bondosa. You've said, taste and see that the Lord is good. Você falou, prove, veja que o Senhor é bom. And I've seen that you're good, Lord. E eu já tenho visto que o Senhor é bom. And I pray that you would reveal your goodness as the shepherd in these people's lives. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor revele a Sua bondade como pastor na vida de cada um aqui. In Jesus' name. Em nome de Jesus.